Bom dia, pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos de volta com mais uma de nossas aulas de língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar o gênero textual peça teatral, ok? Mas antes de entrar no tema, ou seja, no gênero textual peça teatral, nós precisamos conhecer o que é um gênero textual, o que é uma tipologia textual, ok? Então, o gênero textual vai ser a forma como a língua é empregada nos textos em suas diversas situações de comunicação, de acordo com a diversidade textual. No nosso dia a dia, nós nos deparamos com diversos textos. Nós nos deparamos com fábulas, com histórias em quadrinhos, com piadas, né, com bilhete, recado, com reportagem, que é o que estamos vendo mais ultimamente, com as notícias diárias aí, para as mamães que fazem receita culinária, também é um gênero textual. Vai estar lá, olha, a descrição dos ingredientes, do modo de preparo, da forma como você fazer uma determinada receita, um prato diferenciado. Então, essa receita é um gênero textual. Então, o gênero é a forma como a linguagem está empregada para que haja uma comunicação. Esses textos podem ser orais ou escritos e têm o objetivo de estabelecer, como eu já falei, algum tipo de comunicação. Possuem características básicas para que possamos identificar qual é o gênero que está sendo apresentado. E dentro desses gêneros que são apresentados, há uma organização que chamamos de tipologias textuais. A narração, a descrição, a injunção, a dissertação, a exposição. Então, essas são as características básicas para nos ajudar a identificar a forma do texto. Quando eu falo de forma, organização, eu falo de estrutura, certo? Quando eu falo de estrutura, eu estou falando de corpo, o corpo do texto. O que é que tem nessa estrutura, nesse corpo, que dá para saber que é uma fábula? Se a gente for fazer uma comparação com o corpo humano masculino, o corpo humano feminino, o que é que tem no corpo humano masculino que de cara eu vou identificar e saber que ali é um corpo humano masculino? O que é que tem no corpo humano feminino que eu identifico automaticamente, imediatamente, que ali é um corpo feminino, de uma menina? Então, do mesmo jeito, é no texto. No texto também terá características básicas, fundamentais, que nos ajudará a identificar qual é o texto que está sendo apresentado, qual é o gênero. E de acordo com essa estrutura, de acordo com essa organização, eu vou saber se há tipologia narrativa, descritiva, dissertativa e injuntiva. Ok? E aqui nós temos a classificação desses gêneros, que eu não coloquei todos, são milhares de gêneros. Eu só citei alguns. Nós temos aqui, ó, o cartão postal, o telegrama, que não é muito utilizado, o artigo científico, o conto, a piada, o poema, o cartaz. Veja, o cartaz que você elabora, o cartaz que você vê aí, olha,
fora quando você sai, os cartazes. É um gênero. O e-mail, a receita médica, a receita de culinária, aquela receita, quando a gente vai ao médico, que a gente recebe uma receita para comprar o remédio. Aquilo ali é um gênero textual. A receita de culinária, o ofício, que não é papel ofício, é um documento, a charge, a história em quadrinhos, a bula de remédio, notícia jornalística escrita ou falada, a ata, a lista telefônica de chamada, a lista de supermercado. Quando você vai ao supermercado fazer compra, você tem dificuldade de lembrar o que foi pedido para você comprar. Então, ali você vai ter que fazer o quê? Uma lista. Então, essa lista é um gênero textual. Manual de instruções, roteiro de viagem, agenda, bilhete, relatório, palestra, discurso, entrevista, conversa telefônica, conversa face a face, etc. Então, eu citei apenas alguns aí, alguns gêneros. Vamos para as tipologias textuais. Conhecemos os gêneros, vamos conhecer agora as tipologias. Segundo o autor Marcuski, tipologia textual é um termo que deve ser usado para designar uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição. Em geral, os tipos textuais abrangem as categorias narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. Nós sabemos que se num texto está desenvolvendo a narração, então vai ter ali os 5 elementos que compõem a narração. Que elementos são esses? O enredo, que é a própria história, os personagens, que podem ser protagonista ou personagem principais, protagonista, o herói, antagonista, o vilão, né? Temos os personagens secundários e os personagens figuristas. Temos também a presença do ambiente, o local onde vai se passar a história, o tempo cronológico, que podemos identificar pelo exterior de cada personagem no decorrer da história, e o tempo psicológico, que é aquele que vamos identificar pelo que se passa na mente do personagem. Temos aí, olha, a argumentação, que vem do texto dissertativo argumentativo, que é onde eu vou apresentar uma ideia e defender esse ponto de vista. A exposição, a gente vai expor para poder dar uma explicação melhor. A descrição, que é a forma detalhada dentro do texto, são os detalhes, e a injunção. Então aqui, ó, nós temos a descrição, que é a forma detalhada empregada no texto. Por exemplo, nós podemos citar, se você vai fazer um texto narrativo, você vai descrever ali no decorrer da história todos os detalhes do ambiente. Tá? É um ambiente que tem flores, que tem rio, que tem um ar puro. Então, todo esse detalhamento nós chamamos de descrição. Temos a narração, que eu já falei, os 5 elementos. A dissertação, que é aquele tipo de texto onde eu não vou poder usar a minha imaginação, onde eu não vou poder inventar, criar, elaborar. Não. Na dissertação, nós tratamos de textos que são reais, verdadeiros, como a entrevista, a propaganda, a reportagem, a notícia, a redação e outros aí. A argumentação, que eu já falei, que é a apresentação de ideias com o objetivo de defender um determinado ponto de vista. Temos a injunção, que é revelada pela finalidade de persuadir o destinatário a realizar uma determinada ação. Okay? Você está numa loja
querendo comprar, você é o destinatário e o vendedor está ali. Olha, essa mercadoria é muito boa, é importada, tem não sei quantos anos de garantia. Então ele vai usar todo o argumento para tentar convencer quem está comprando a mercadoria ou o produto. Então, essa função é do texto injuntivo. E temos aí o diálogo, que é o texto narrado por atos de fala. Então, aqui eu coloquei, olha, um quadro fazendo a comparação ou diferenciação do gênero e da tipologia textual. O gênero vai ser a função social e as tipologias vai ser a organização, a forma como o texto está estruturado. Então, nos gêneros, nós temos aí a carta, o bilhete, a bula, a receita, notícia, reportagem, biografia, relatório, manual de instruções, resenha, propaganda. E a forma como o texto é organizado é na forma narrativa, descritiva, argumentativa, injuntiva, expositiva e conversacional. Então, são essas formas em que o texto pode vir organizado. Nós temos aqui, olha, um quadro representativo dos aspectos tipológicos e os gêneros para cada aspecto. No aspecto narrar, nós vamos encontrar o conto, fábula, narrativa de aventura, romance, narrativa de ficção científica, crônica literária, romance histórico, narrativa de enigma, novela fantástica, conto maravilhoso, entre outros. No aspecto relatar, nós vamos ter o relato de experiência, o diário íntimo, a reportagem, a crônica social, anedota ou caso, autobiografia, biografia, currículo vitae, notícia, relato histórico. Então, nenhum desses temas são imaginais. Também temos os aspectos argumentar, expor e descrever ações. Argumentar você vai encontrar nos textos de opinião, carta de leitor, carta de exclamação, carta de reclamação, carta de solicitação, debate regrado, artigo de opinião, editorial, resenha crítica, assembleia, ensaio, discurso de defesa e de acusação, em se tratando da área jurídica, deliberação formal, entre demais exemplos. Textos expositivos, exposição oral, seminário, conferência, palestra, resumo de textos explicativos, relatório científico, relato oral de experiência, verbete, entre outros. E o aspecto para descrever ações, vai estar lá instruções de montagem, receita, regulamento, instruções de uso, textos prescritivos, regras de jogo, comandos diversos, etc. Então está aí o quadro representativo dos aspectos tipológicos. Continuando. Agora vamos conhecer o nosso gênero textual que está sendo apresentado nessa aula. O que é uma peça teatral? A peça teatral é uma forma literária que normalmente é constituída de diálogo entre os personagens e destinada a ser ensinada. Ou seja, a peça teatral ela não só pode ser lida, mas também representada. Então, algumas peças que conhecemos no mundo ocidental surgiram lá na Grécia Antiga através das mãos de grandes teatrólogos, como Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes. Então, esses são os teatrólogos. Assim, uma peça de teatro é estruturada em 2 momentos. Esses momentos vão ser ato e cena. O ato vai ser marcado pela mudança de ambiente. Lembra que eu falei no início de cenários?
Então, nós temos o cenário 1. Nesse cenário aqui é onde vai acontecer o primeiro ato. Já nesse cenário é o segundo ato. E assim você vai organizando. Já a representação, como mencionado anteriormente, através do movimento da cortina ou pela mudança de cenário. Então, o ato vai ser marcado pela mudança de ambiente. As peças de teatro escritas se manifestam através da descrição do cenário, certo? Então, sempre vai ter lá a mudança de cenário. Por quê? Porque a história está sendo passada em diversos lugares. Características do texto teatral. O que é que tem no texto teatral que nos ajuda a identificar que é uma peça? Texto principal. Contém o texto principal, né? Que é a história que vai ser apresentada. Contém as falas dos autores que podem ser escritas através de um monólogo. O personagem fala consigo mesmo, expondo perante o público os seus pensamentos ou sentimentos, precedidos sem travessão. Diálogo. Fala entre duas ou mais personagens, precedido sempre de preposição. A partes. Comentários de um personagem para o público, pressupondo que não são ouvidos pelo seu interlocutor. E o texto secundário. Indicações cênicas. Destina-se ao leitor, ao encenador ou aos atores. Então, está aí as características básicas do artigo. Exemplo de uma peça teatral. Eu coloquei aqui, e é o Conde, falar sobre o Conde de Monte Cristo. Nós temos aqui, olha, a voz, destacada aqui em 2 pontos, que é justamente do narrador. Temos o título que eu acabei de citar. Aqui já teremos a primeira cena, o nome do autor, do ator. Temos as rubricas, que é aquela parte que diz assim, e ela entrou chorando. Então, isso aí fica entre parênteses e chamamos de rubricas. Temos aí a fala da personagem, o nome do ator, o nome dos personagens. Nós temos, né, o nome do personagem, que é o nome fictício, imaginário, que não é real, que ele vai usar só dentro da história, e dentro do parêntese, o nome dele, que é o nome real, ou seja, verdadeiro, da pessoa que está atuando na história. Ok? Vamos lá. Continuando. Vamos para a nossa atividade. E a nossa atividade estará lá no livro de produção textual. Vamos praticar. Vamos responder. Ok? Espero que vocês tenham entendido a explicação da aula de hoje. Espero por vocês na nossa live, no nosso encontro marcado mais tarde. Conto com a vossa presença. Então, façam o exercício no livro de produção textual, páginas 13 a 19. Conto com vocês, espero por vocês e desejo para vocês um excelente dia na presença do Senhor. Que Deus vos abençoe, se cuidem, tá certo? E mais tarde estamos de volta.
Tenham um bom dia, uma beijoca no nariz de pipoca. Tchau, tchau.